Eu me chamo Clara, tenho 21 anos e, até aquela noite, eu era uma pessoa comum. Estava no segundo ano da faculdade de psicologia, dividindo meu tempo entre estudos, amigos e meu trabalho em uma cafeteria. Cresci em uma cidade pequena, onde todos se conhecem e onde as histórias de assombrações eram mais lendas urbanas do que realidade. Eu nunca acreditei nessas histórias. Para mim, o mundo era algo concreto, palpável, e qualquer coisa além disso era apenas fruto da imaginação. No entanto, tudo isso mudou em uma noite específica que marcou minha vida de um jeito que nunca esquecerei. Era uma sexta-feira à noite e eu tinha acabado de sair do trabalho. O dia tinha sido cansativo e tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e me jogar na cama. Como de costume, caminhei até o ponto de ônibus. O trajeto era sempre o mesmo, uma longa avenida ladeada por árvores antigas, que se tornavam silhuetas imponentes contra o céu escuro. As ruas estavam estranhamente desertas naquela noite. Nem mesmo os carros passavam. Era como se a cidade estivesse em um estado de espera silenciosa. Quando finalmente avistei o ônibus vindo ao longe, algo estranho aconteceu. As luzes dos postes começaram a piscar, uma a uma, até que todas se apagaram, deixando a rua na mais completa escuridão. O ônibus parou e a porta se abriu com um chiado metálico. Entrei, mas imediatamente senti que algo estava errado. O motorista, um homem de aparência cansada, não me cumprimentou como de costume. Seu olhar estava fixo no caminho à frente, os olhos opacos, quase vazios. Os poucos passageiros que estavam no ônibus pareciam estranhamente alheios à minha presença. Sentei-me no fundo, tentando ignorar a sensação incômoda que crescia dentro de mim. Enquanto o ônibus se movia, percebi que ele estava tomando um caminho diferente. Normalmente, ele seguiria reto até o centro, onde eu desceria e pegaria uma segunda linha para casa. Mas aquela noite, ele virou em uma rua estreita, que eu nunca tinha visto antes. O asfalto parecia desgastado, e as casas ao redor eram antigas, com janelas escuras e portas fechadas. O ônibus continuava a avançar, e a sensação de que algo estava terrivelmente errado só aumentava. Decidi que assim que o ônibus parasse, eu desceria, mesmo que não fosse meu ponto. Mas ele não parou. Pelo contrário, acelerou, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Comecei a ficar nervosa, meu coração batendo rápido, minhas mãos suando. Olhei ao redor, mas os outros passageiros permaneciam imóveis, quase como se fossem parte da paisagem. Então, o ônibus fez uma curva brusca, e o cenário ao meu redor mudou de maneira assustadora. As casas desapareceram, e agora estávamos em uma estrada de terra cercada por uma densa floresta. As árvores eram altas e grotescas, seus galhos torcidos, formando silhuetas que pareciam figuras humanas. A escuridão ao redor era opressiva, e o único som era o barulho do motor do ônibus, que parecia cada vez mais distante, como se estivesse sendo engolido pelo silêncio. Foi quando percebi que algo estava me observando. Senti um calafrio percorrer minha espinha e virei a cabeça lentamente para trás. No fundo do ônibus, uma figura estava sentada. Ela não estava lá antes, eu tinha certeza. Era um homem, ou pelo menos algo que se assemelhava a um homem. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos eram vazios, 2 buracos negros que pareciam sugar toda a luz ao redor. Ele estava imóvel, mas eu sabia que ele estava ciente da minha presença. Tentei me levantar, mas meu corpo não respondia. Era como se algo me prendesse ao assento. O ônibus continuava a avançar pela floresta, cada vez mais rápido, e o som ao meu redor começou a mudar. O motor do ônibus foi substituído por um zumbido baixo, como se o próprio ar estivesse vibrando. A figura no fundo do ônibus começou a se mover, lentamente, como se estivesse lutando contra alguma força invisível. Ele se levantou
e pude ver que suas pernas eram anormalmente longas, como se estivessem desproporcionais ao corpo. Ele começou a caminhar em minha direção, e a cada passo, o zumbido ficava mais alto, mais ensurdecedor. Eu estava apavorada, meu corpo tremendo de medo, mas não conseguia gritar. Era como se minha voz tivesse sido arrancada de mim. A figura estava agora a poucos metros de mim, e eu pude ver seu rosto mais claramente. Ele não tinha traços, apenas uma pele esticada sobre ossos, como uma máscara grotesca. Estava tão perto que eu podia sentir o ar frio que emanava dele. Foi então que tudo parou. O ônibus freou bruscamente e o zumbido cessou. A figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Eu estava sozinha no ônibus, que agora estava parado em uma estrada deserta. As portas se abriram com um chiado e eu desci, meus passos cambaleantes, meu coração batendo descompassado. O que vi ao descer do ônibus nunca poderei esquecer. Estava de volta à cidade, mas era como se tivesse sido transportada para outra dimensão. As ruas estavam desertas, as casas abandonadas, e uma névoa densa cobria tudo. Eu podia ouvir sussurros, vozes indistintas que vinham de todas as direções. Olhei para trás, mas o ônibus havia desaparecido, deixando-me sozinha naquela paisagem desolada. Comecei a andar, tentando encontrar algum sinal de vida, mas tudo parecia distorcido, como se eu estivesse em um sonho ruim. As vozes se tornaram mais altas, e eu pude distinguir palavras, nomes que não reconhecia, mas que me causavam uma sensação de terror profundo. As sombras ao meu redor começaram a se mover, formando figuras que me observavam, como se estivessem esperando que eu fizesse algo. Depois do que pareceram horas vagando por aquela cidade deserta, encontrei uma velha igreja. As portas estavam abertas, e uma luz fraca emanava de dentro. Sem outra opção, entrei. O interior era frio e úmido, e o ar estava carregado com o cheiro de mofo. Caminhei pelo corredor, meus passos ecoando no silêncio, até chegar ao altar. Foi então que o vi. No altar, deitado sobre uma pedra fria, estava meu próprio corpo. Fiquei paralisada, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Meu rosto estava pálido, meus olhos fechados, e uma vela queimava ao meu lado, sua chama oscilando suavemente. Senti uma presença atrás de mim, mas não tive coragem de me virar. As vozes ao meu redor se intensificaram, agora claras e distintas, chamando meu nome, repetindo-o sem parar. De repente, tudo ficou escuro. As velas se apagaram e as vozes cessaram. Senti um toque gelado em meu ombro e finalmente me virei. Ali estava ele, o homem do ônibus, seus olhos vazios fixos em mim. Ele sorriu, um sorriso sem boca, e então tudo ao meu redor começou a se desfazer, como uma pintura sendo lavada pela chuva. Acordei em meu quarto suando frio, meu coração batendo descontroladamente. Olhei ao redor, mas tudo estava normal. As paredes, os móveis, a luz do amanhecer entrando pela janela, mas algo havia mudado dentro de mim. Eu sabia que o que vivi não foi um simples pesadelo. Havia algo mais, algo que não conseguia explicar. Desde aquela noite, tenho evitado andar de ônibus. As luzes dos postes que antes me davam conforto, agora me enchem de apreensão. E sempre que estou sozinha, sinto que ele está lá, me observando, esperando. Eu continuo minha vida, vou para a faculdade, trabalho, encontro meus amigos, mas a sensação de que estou sendo vigiada nunca me abandona. E todas as noites, antes de dormir, olho pela janela, esperando não ver aquela figura sinistra de pé na esquina, seus olhos vazios fixos em mim. Mas a verdade é que, no fundo, sei que ele está lá, esperando o momento certo para me levar de volta para aquele lugar, onde o mundo real e o sobrenatural se encontram, e onde a noite nunca termina.